Agora eu vou ficar com a segunda parte do vídeo, tá? Então, a gente vai entrar aí na competência 1 propriamente dita, né? Mais aprofundadamente. Competência 1, então, aí vai ser a questão do nosso domínio da língua. E a gente vai ter alguns aspectos aí que vão ajudar a gente a perceber, né? Que são avaliados aí em relação a isso. Um deles é a ausência de marcas de oralidade. Como nós estamos falando de normas e de modalidade de escrita, não pode ter marcas de oralidade, ok? Registro informal também não, porque a gente está falando de norma culta, tá? Então a gente precisa ser coerente em relação a essa posição que pedem pra gente. Então, texto escrito não pode ter marca de oralidade, tá? Principalmente no registro formal, né? Na norma culta, que é o registro mais formal da língua. Então a gente precisa respeitar esses passos. Precisão vocabular, tá, gente? As escolhas vocabulares que a gente precisa ter, elas precisam ser bem específicas, elas precisam ser muito bem pensadas, tá? A gente não pode ter as escolhas de palavras muito genéricas, a gente tem que tomar cuidado. A gente não precisa falar, tipo, essa coisa, esse negócio, né? A gente não pode fazer isso, né? Até porque isso é a marca de oralidade também, é uma coisa informal. A gente precisa ter precisão vocabular, nas escolhas vocabulares que nós vamos fazer, precisam ser muito bem pensadas para aquele contexto no qual a gente está desenvolvendo esse texto. Tranquilo? Concordância verbal e nominal, tá? A forma como os elementos sintáticos funcionam, os elementos morfossintáticos funcionam dentro do seu texto, tá? Essa conexão sintático, semântica, morfológica precisa estar muito bem estruturada dentro da redação, tá? Pontuação, né? Mais uma vez, essa questão de estruturação aí textual, sintático, principalmente, né? Porque a gente está falando de modalidade de escrita, então pontuação na modalidade de escrita é um fenômeno sintático, tá, gente? A gente já teve aula sobre isso. A gente já teve aula de concordância nominal e verbal. A ausência de marcas de oralidade a gente vê o tempo todo também, no decorrer das aulas, a gente viu aula de norma, né, da língua. Precisão vocabulária a gente adquire aí com leituras, tá, gente? Como nós vamos apresentando aí as melhores formas de selecionar as partes do nosso texto, a gente vai apresentando precisão vocabular, isso diluidamente, tá? Grafia e acentuação, que a gente também já teve aula disso, a gente precisa respeitar a modalidade de escrita, então a grafia e a acentuação, elas estão aí também nesse ponto. E divisão silábica, né, é no sentido de que a gente precisa utilizar a melhor forma de divisão silábica, respeitando a grafia aí, né, isso entra como grafia e registro de formalidade, tá? Respeitando o alinhamento do texto, tá, que tem que ser justificado, tá, gente? Não pode ser para a esquerda, não pode ter aqueles espacinhos, a gente tem que tentar dividir o nosso texto da melhor forma ali, né, na hora de transcrever, para que não ultrapasse os limites do alinhamento ali que o Enem propõe, porque se você fizer isso na hora que eles passarem o texto de vocês, né, a redação de vocês para o computador, quando eles transformarem isso em arquivo digital, essa parte vai ser cortada, então qualquer coisa que você escrever ali vai ser eliminada e você vai perder pontos por causa disso, porque provavelmente seu texto vai ficar incoerente, né, e vai ter algum problema ali na compreensão dele. Bom, essa parte da competência 1, a gente se preocupa mais com ela na escrita propriamente dita do texto e na revisão desse texto, tá, gente? Então, o que eu tô fazendo aqui é mostrando para vocês como cada competência funciona em cada um daqueles momentos de procedimento textual, tá? Então, quando a gente se preocupa com a competência 1 na hora da escrita, na hora do desenvolvimento desse texto. Na parte da escrita, quando a gente está transformando ele em texto propriamente dito, tá? E na parte de revisão, onde a gente vai conferir se a gente não tem nenhuma inadequação em relação a esse ponto, tá? Então, na hora de revisar, é extremamente importante que a gente pense na competência 1, tá? É nesses dois momentos aí, né, que a gente tem que olhar para a competência 1. Dividir assim fica mais fácil da gente conseguir desenvolver o texto respeitando o tempo que nós temos, tá? Fazendo essa divisão ajuda a gente a desenvolver isso de forma mais intrínseca, porque aí você consegue dar o foco. Eu vou pensar na competência 1 só nesse momento. Que aí você consegue aliviar um pouco da tensão de, eu tenho que fazer muitas coisas nesse meio tempo. Então você tem que dividir cada elemento que você tem ali para ser cumprido, né? Cada tópico a ser cumprido. Vocês podem fazer até um checklist, que é bem legal também. Trabalhar com checklist.
que é ver o que eu preciso colocar, onde que eu preciso colocar, onde que cada coisa funciona, tá? Porque isso vai ajudar vocês a ter uma direção na hora de escrever. Ter essa direção na hora de escrever é fundamental para que vocês escrevam da melhor forma também, porque aí vocês não vão ficar naquele momento, meu Deus, o que eu tenho que fazer, tá? Olhando, tipo, meia hora olhando pro texto sem saber o que fazer. Pensar nesses procedimentos são uma forma legal de vocês solucionarem isso. Pensando aí na competência 2, a gente tem os processos que envolvem a compreensão da proposta de redação, tá? Então, a gente vai ter aí, a gente já entendeu a estrutura da redação, onde vocês vão encaixar. A competência 2 também vai falar sobre essa estrutura, tá? Isso a gente já viu. Mas ela também vai falar o como a gente entendeu a proposta temática, tá? O como a gente entrou naquele tema. Se vocês não conseguirem entender a proposta de redação, se vocês não respeitarem isso, vocês podem correr o risco de zerar por tangenciamento, tá? Ou perder muitos pontos por tangenciamento, o que não é legal, tá? Então, vocês precisam fazer uma leitura atenta, tá? O primeiro passo aí é uma leitura atenta, tá? Se aprofundando nos textos motivadores, pensando aí nas construções sintáticas, na pontuação, nos elementos de produção de sentido, vendo quais são as informações aí que nós podemos recuperar desse texto, tá? Lembrando que isso aí vai servir de base para a gente começar a pensar o texto, tá? Mas a gente não pode focar só nisso na hora de escrever o texto. A gente vai, a partir disso, começar a pensar nas outras informações que nós temos no nosso repertório geral que vão ajudar a gente a escrever esse texto. A gente vai entender isso mais na competência 3. Bom, depois dessa releitura atenta, a gente faz uma reflexão comprometida, né? Que a gente vai olhar para esses textos que nós lemos profundamente e a gente vai extrair, né, o que a gente precisa tirar, né? O que aqueles textos têm em comum para a gente conseguir estabelecer o recorte temático da melhor forma possível, né? Respeitando aí o que a proposta está pedindo para a gente, tá? E a partir disso a gente vai selecionar aí qual vai ser o recorte que a gente vai tomar, né? Qual vai ser o caminho que a gente vai tomar na construção desse texto. E por fim, né, teste de correspondência, que é quase uma revisão daquele momento de planejamento que vocês tiveram, tá? Desse momento inicial. Que é quando depois da gente fazer a parte de planejamento, que a gente vai ver na competência 3, tá? A gente vai avaliar se a gente conseguiu de fato nesse planejamento suprir as demandas que a proposta selecionou da gente, tá? Solicitou ali da gente. E a gente vai ver se esse recorte que nós fizemos e o eixo da proposta ali estão aí compatíveis, estão aí alinhadinhos e legais, tá? Que aí a gente precisa fazer uma leitura na hora que a gente for, no momento que a gente for começar a escrever, propriamente dito, depois do planejamento textual, a gente faz essa avaliação para ter certeza que tá tudo legal aí, tudo certinho, que a gente não vai ter nenhum problema em relação a isso. E aí a gente se encaixa isso na parte de planejamento textual, tá? Isso daí entra. Primeira coisa quando você vai abrir, lidar com a redação é isso. Você vai fazer esse momento aí de compreensão da proposta, fazendo essa seleção, tá? Aí, antes do teste de correspondência, vocês vão para a competência 3, que eu vou trabalhar com vocês mais profundamente. Depois vocês vão voltar para aí, para poder entender se o seu planejamento foi bem feito. Então, isso aí é estritamente o que vocês vão pensar na hora de planejar o seu texto, tá?